Ok, neste vídeo eu chamei de equações acelerando o passo, porque nós vamos agora ver a forma que normalmente a gente usa para resolver as equações, comparando com a técnica original que nós já vimos nos vídeos anteriores, que é a técnica de adicionar um mesmo valor ou dividir ambos os membros por um mesmo valor. Essa técnica ela é mais raiz, né? Profunda, né? Ela é mais original, ela é mais justificada, né? Ou seja, ela tem uma forma mais racional. Mas aí, desta forma racional, ela passa para essa forma que nós vamos ver hoje. Por exemplo, nós vimos aqui que quando nós temos uma equação do tipo x mais 3 igual a 15, a gente pensa, o primeiro membro é x mais 3, o segundo membro é 15. Eu quero fazer com que a minha variável fique isolada em um dos membros, porque ela vai aparecer o resultado dela no outro membro. Então, o que é que me impede de ter essa variável isolada? Quem está me impedindo é o 3, que o mais 3 está somando com ela, né? Como é que eu faço para tirar o mais 3? Eu uso o chamado inverso aditivo, ou seja, eu simplesmente boto menos 3. Então, a gente fez assim, x mais 3 menos 3 de propósito igual, mas se eu subtrair 3 aqui no primeiro membro, tenho que fazer a mesma coisa no segundo membro, 15 menos 3. E aqui, ó, observe que esse x mais 3 menos 3 é 0, logo x mais 0 sempre vai dar 0, eu tenho que x é igual a 15 menos 3, que eu não vou fazer essa subtração apenas para contar a historinha de como é que a gente faz nesse acelerando o passo, ou seja, a gente passa deste ponto diretamente para esse, né? E aí a gente conta aquela história, a gente diz assim, ó, vou passar o mais 3 por segundo membro trocando o sinal. Então essa troca de sinal, ela vem da possibilidade da gente adicionar ou subtrair qualquer valor a ambos os membros, né? Isso a gente faz com a rotina praticamente sem pensar. Mas por trás deste ato existe essa técnica que foi apresentada, que é a possibilidade de eu adicionar ou subtrair qualquer valor a uma equação. Então, no meu caso, 15 menos 3 é igual a 12. Nesse caso aqui, né? Vamos para reforçar aqui, pegar essa mesma equação aqui e trazer ela de novo e responder na forma prática. X mais 3 igual a 15, apenas para reforçar o que eu estou dizendo. Como é que a gente resolve essa equação? A gente diz assim, gente, vamos passar o mais 3 para o segundo membro. O que é que acontece? Ele troca de sinal. Então, a gente faz x igual a 15 menos 3. Observe como a gente chegou exatamente nesse ponto, 15 menos 3. E aí a gente diz, logo, x igual a 12. Eu confesso que eu acho mais bonito esta forma aqui de resolução, porque ela é apegada a o que a gente está fazendo em termos de lógica. Mas na prática, né, a gente acaba, quando o foco é resolver a equação, a gente acaba usando essa questão de passar o número para o outro lado, como se a gente estivesse fazendo isso. Na verdade, a gente está apenas usando o inverso aditivo, né, na resolução da equação. Então, por exemplo, se eu tenho uma equação assim, y menos 8 igual a 23, aí o que a gente faz? A gente diz assim, vou passar o menos 8 para o segundo membro, trocando o sinal. Então, fica como? Fica y igual a 23 mais 8. Mais uma vez, isso vem da questão de usar o inverso aditivo. Então, aqui no caso, nós vamos ter que o y é igual a 23 mais 8, 31.
certo? Então esse é a questão prática que a gente usa mesmo, que a gente usa na prática, é isso, mas que está fundamentado na questão do inverso aditivo. Vamos para o outro caso, né? O outro caso é quando a gente tem assim, 2x igual a 10, né? 2x igual a 10. Aí como é que a gente viu? Ora, se o meu primeiro membro é 2x e o meu segundo membro é 10, se eles são iguais e eu quero isolar a variável x em um mesmo lado da equação, no primeiro membro ou no segundo, eu tenho que me livrar desse 2, que a gente chama coeficiente de x, o número que está multiplicando x. Como é que eu faço? Então, a ideia é, vou dividir ambos os membros da equação por um mesmo valor. Adivinha por qual valor eu vou dividir essa equação? Eu vou dividir por 2. Uma questão bem visível aqui, eu quero me livrar do 2. Então, o que, é que a gente faz? A gente escreve assim, primeiro membro, 2x, vou dividir você por 2. Mas a mesma coisa eu tenho que fazer com o segundo membro, que é 10. Então, 10, vou dividir também por 2. E, a partir desse momento, eu posso cortar esse 2 com esse 2, fica só o x, que eu queria que ficasse isolado, e o 10 dividido por 2 é igual a 5, né? Que é o resultado da minha equação. Mas até para justificar aqui a nossa conversa, eu vou repetir bem aqui o 10 sobre 2. Porque eu quero chegar na justificativa, né? A partir daqui, o 10 sobre 2 é que a gente chega no resultado que é 5. Beleza. Então, na prática, o que, que a gente faz? Esse é o método que a gente usou dividindo ambos os membros por o mesmo valor. Mas na prática a gente faz daqui, desse ponto inicial, a gente vai direto para cá, com a historinha dizendo assim, vamos passar o 2 que está multiplicando para o outro lado, dividindo, né? Então, vamos ver como é que fica com essa historinha. Eu tenho a minha equação assim, 2x igual a 10. Vamos passar o 2 agora, dividindo para o segundo membro, né? Aí fica x igual a 10 sobre 2. Então, observe que nós chegamos aqui no mesmo lugar, né? Chegamos no mesmo lugar. Só que, dessa primeira forma, a gente fez aqui com uma justificativa do que a gente estava fazendo. Nós estamos dividindo ambos os membros por o mesmo valor. E dessa segunda forma, não. A gente praticamente automatizou o processo e a gente diz assim, vou passar o 2 dividindo. Aí a gente acelera o passo, ou seja, vai mais rápido no processo de resolução da equação. E aqui basta concluir, né, portanto, que o x é igual a 5, que é a metade de 10. E aqui encontramos a resolução da equação. Então, esses dois processos práticos são o que a gente vê na prática, no dia a dia da resolução de equações como as que a gente está estudando. Vou para mais dois exemplos. Mais um exemplo desse último caso aqui, né? Vamos supor que eu tenho assim, 3x igual a 21. Então, pelo processo prático, o que a gente faz? Passa o 3 por segundo membro dividindo, fica x igual a 21 dividido por 3. E, portanto, o meu x é igual a 21 por 3 é 7, 3 vezes 7 é 21. E aqui a gente resolve a equação de uma forma um pouco mais rápida. E juntando as duas técnicas, para concluir, um último exemplo, vamos supor que eu tivesse assim, 5x menos 11 igual a 3x mais 17, né? Mais 17. Então, aqui eu tenho uma equação que tem uma variável, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Como é que a gente faz? Vamos lá. Vou pegar esse menos 11 aqui, que está no primeiro membro, e passar para o segundo membro. O que acontece? Muda o sinal. Então, bora devagarzinho, né? Vamos fazer. 5x continua aqui. Eu vou colocar 3x continua no lugar, mais 17. E agora, em vez de ser menos 11, mais 11. Observe que
o menos 11 estava no primeiro membro, passou para o segundo membro, ficou mais 11, o sinal ficou trocado. Aí agora a gente pode fazer aqui no caso o 17 mais 11, a gente pode copiar novamente a equação para a gente fazer mais um passo na resolução dela. Cada vez que a gente dá um passo na resolução da equação, a gente repete a cópia da equação e vai se aproximando em cada passo na resolução dela. Então, 17 mais 11 podemos fazer. 17 mais 11 é facinho, somar com 11 dá 8, dá 28. Então, vai ficar 3x mais 28. E agora, tenho que passar o 3x que está no segundo membro para o primeiro membro, né? E nesse caso, a gente vai trocar o sinal. Então, vai ficar 5x menos 3x igual a 28. Aí aqui, 5x menos 3x vai dar, no primeiro membro, 2x igual a 28. Observe que a gente está caminhando, né, cada passo no sentido de isolar o valor de x e encontrar o resultado. Então, agora eu passo o 2, que está multiplicando o x, para o segundo membro, dividindo. E aqui a gente vai ter que o x é igual a 28 dividido por 2, portanto, a metade de 28, que no caso vai ser 14, que é a resposta da nossa equação. Então, observe que nós estamos vendo um método mais rápido de resolver as equações e as técnicas sendo combinadas de forma que, se você praticar, isso fica de uma facilidade enorme, uma rapidez enorme, e essas técnicas de resolução de equação, elas são úteis tanto na matemática, obviamente, como em outras disciplinas que usam a matemática nos seus conteúdos.